Olá, então vamos lá para mais uma palavra de Deus para o seu coração. Então, eu espero que ao ver esse vídeo você esteja com o coração ensinável, você esteja querendo aprender mais, conhecer mais. E hoje eu vou falar sobre o que diz a palavra de Deus sobre relacionamentos. É isso mesmo. A Bíblia é o nosso manual de vida. Aqui a gente aprende tudo o que a gente precisa ser como esposa, como esposo, dentro de um relacionamento. E a palavra de hoje está em Eclesiastes 9. Eclesiastes 5, 9. E você, se puder, curta essa página, compartilha, se inscreve, envia para quem você acha que precisa ouvir isso, ok? Eu conto com você e espero agregar algo na sua vida que realmente edifique, que faça diferença para você. O meu Instagram, @Juscelene Moraes, eu estou falando muito sobre relacionamento, ok? E eu espero que te ajude mesmo. Então vamos lá, ao que interessa, a palavra de Deus. Eclesiastes 5, 9 nos diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Também, se dormirem juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá aquecer-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Lindo, não é? Então vamos lá? Vamos refletir sobre esta palavra? Assim, eu quero começar dizendo para você esse paradigma, esse conceito de que sozinho eu estou melhor. É um conceito que está virando na nossa época de hoje, na nossa geração de hoje, sozinho eu estou melhor. Eu não quero mais ninguém. Eu sofri muito nos meus relacionamentos, no meu casamento. Eu não quero mais ninguém. Eu estou cansada de me doar, eu estou cansada de cuidar, eu estou cansada de não ter um retorno, eu estou cansada. O que mais a gente ouve nos dias de hoje é: eu estou cansada, eu não quero mais. Mas por que a gente se torna essa pessoa tão desistível, se é que existe essa palavra? Porque a gente desiste tanto das pessoas, porque a gente cansa tanto. E vamos ser sinceras aqui, nós realmente mudamos de pessoas, nós deixamos as pessoas, nós trocamos as pessoas, nós trocamos de relacionamento, nós deixamos um namoro, começamos outro, nós deixamos de morar junto com uma pessoa e vamos morar junto com outra, nós divorciamos e nos casamos com outra, ok. Mas, até quando nós vamos fazer esse processo sem entender como devemos cuidar do nosso relacionamento? Porque se você está com uma pessoa que realmente quer essa mudança com você, escolhe mudar, escolhe ajustar as coisas, porque relacionamentos, para que deem certo, eles precisam de ajustes todos os dias. Não há um relacionamento que a pessoa diga: tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu vivo 5 anos com essa pessoa, 1 ano, 2, 3, 20, 50, e tá tudo bem, nós nunca tivemos nenhum desencontro, nenhuma discussão, nenhum pensamento passou pela nossa cabeça de uma separação. Mentira, mentira. Isso não existe no relacionamento. Então, o que eu posso fazer para melhorar um relacionamento? Ajustes, ajustes. E a palavra de Deus nos diz aqui hoje que é melhor sermos dois do que sermos um.
Porque a gente tem essa mania hoje em dia de pensar fast food. Esquecer que haverá um futuro para vivermos. Ok, você quer estar sozinha enquanto você tem saúde, você tem seu trabalho, enquanto você se sustenta, enquanto você não precisa, acha que não precisa de alguém. Ok. E quando você tiver seus 70 anos, os seus 75, os seus 80, quando nós começamos a envelhecer e o nosso corpo precisa de muito cuidado e as enfermidades começam a aparecer, com quem você vai contar? Quem estará ao teu lado? Ah, Jo, eu tenho filhos, os filhos vão cuidar de mim. Você acha isso justo? Você acha que colocar esse fardo sobre os teus filhos é justo? Eu não digo que um filho não possa cuidar de um pai. Eu estou dizendo que esse fardo não deveria ficar sobre os filhos. Eu preciso ter alguém do meu lado, alguém que eu vá cuidar dele e ele vá cuidar de mim. Porque o nosso final é esse, é um cuidando do outro. Os filhos, eles se vão, eles voam, eles casam, eles se mudam, eles precisam ter a vida deles. Eu não posso ficar dependente de um filho. Tipo, quando eu tiver meus 70 anos, meus 80 anos, meu filho cuida de mim, minha filha cuida de mim. Para. Seu filho, tua filha vai ter a vida dela, a vida dele, a família deles para cuidar. Você precisa ter um companheiro, uma companheira para estar junto, para dividir as necessidades, para dividir tudo, para dividir a enfermidade, porque não? Não, ninguém passa nesse mundo sem passar por uma enfermidade. E a gente sabe que o nosso corpo começa a envelhecer já aos 25 anos, quem dera aos 80, não é? Então a gente precisa um do outro. Mas a gente pensa muito fast food, muito só no presente, presente, presente. E depois? Muitos amigos acabam indo embora, principalmente quando você adoece. É difícil um amigo que fique junto. Porque aí você não serve mais, você está doente, você só fala de doença, você precisa de cuidados. Os amigos se vão, geralmente. Mas quem fica do teu lado? Aquele que permaneceu, aquela que permaneceu, aquela que conseguiu lutar, vencer, insistir, ser resiliente, aprender sobre relacionamento. Nós queremos conhecer muito sobre todas as coisas nesse mundo, mas a gente não quer conhecer sobre nós mesmos. Eu quero refletir, eu quero aprender tanta coisa, mas o que eu sei de mim? E eu preciso aprender de mim para que eu seja melhor para o outro. Eu preciso entender quem eu sou, qual é o meu passado, qual é a minha situação, como está meu emocional, como está o meu físico. Eu preciso cuidar de mim, me curar de muitas coisas para eu ser melhor e para que o meu relacionamento seja melhor. Deus diz aqui, pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. É isso. Se eu cair em alguma área da minha vida, eu preciso que o meu companheiro me ajude a levantar. E isso é numa discussão, isso é numa enfermidade, isso é num erro, até num pecado. Não sei qual é a sua situação, qual situação se coloca, são tantas. Mas se eu tiver alguém para me ajudar a levantar, mas e se eu não tiver? A solidão não é boa para ninguém. Deus não nos fez para sermos sozinhos. Isso está errado, porque vai chegar um momento que você vai precisar de alguém, e esse alguém precisa ser alguém que você confie, que caminhou com você, que tem uma história com você, que conheça você, que te entenda e que te ame acima de tudo. Mas pobre do que estiver só, pois não haverá outro que o levante. Isso é muito triste. É muito triste. A longo prazo, isso vai se tornar muito triste. É o que eu disse no começo. Você está se baseando no quê? Na sua saúde, no seu trabalho que ganha bem, na sua vida boa, na sua vida social? Mas e o futuro?
e o futuro. Que relacionamento fixo, que relacionamento constante, que relacionamento resiliente, que relacionamento de amizade, de companheirismo você tem. Para que no futuro você possa ter alguém que te levante quando você cair. Um relacionamento, nós sabemos que não é só flores, nunca é. Passando a lua de mel, começam alguns problemas. Enfim, é assunto para um outro vídeo. Também, se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Isso também é muito romântico, muito bonito. A hora de dormir, o leito, a cama, se aquecerem juntos. Uma coisa saudável, uma coisa boa. Muitas vezes nós vamos deitar e não estamos bem, estamos com alguma dor, com alguma enfermidade, com algum problema emocional. E como a gente quer deitar junto e ser aquecido por alguém? Aqui não estou entrando em parte de sexo, de dormir separado, de dormir brigados. Não, estou dizendo que ficarão aquecidos, como diz aqui a palavra. Aquecer o corpo, aquecer o coração de uma maneira saudável, ter alguém para te apoiar ali no momento de dor, de cansaço. Quantas vezes nós vamos deitar cansadas emocionalmente, fisicamente, e o marido também, mas nós precisamos aprender a lidar com isso, a sermos mais, darmos um pouco mais de carinho em vez de cobrança. E no leito, esse é o momento de os dois se aquecerem de uma forma saudável, de os dois estarem juntos. Aquecer a mente, aquecer o coração. Mas como um só poderá aquecer-se? Como é difícil para alguém que está só chegar no momento do seu descanso, da sua noite, e você se deitar e não ter alguém para você conversar, trocar ideia, esquentar o pezinho ali só, deitar no ombro, descansar. Para mim, a parte mais importante do dia, da noite, como eu disse ontem para o meu esposo, eu falei, esse seu abraço, na hora que a gente deita, aqui para mim, neste lugar, parece que todo o peso do dia descansa. A gente, é como se fosse um respiro. Um simples abraço, encostar aqui, só. Alguém que te abrace, alguém que te acolha, alguém que às vezes fique em silêncio, até não precisa haver conversa, mas alguém que te ouça em silêncio. Isso é estar junto, isso é estar próximo, isso é ter alguém. E como é bom alguém para nos aquecer, não só o corpo, mas o coração, a mente. Um homem sozinho pode ser vencido, e como é? E como o homem sozinho é vencido? Nos seus desejos, nas suas paixões, na sua soberba, na sua autoconfiança. Não, o homem precisa sim da sua auxiliadora, da sua companheira. Nós fomos criadas para sermos a auxiliadora do homem, mas dois conseguem defender-se. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quem é a terceira? Quem é a terceira dobra desse cordão? Você, seu esposo, sua esposa e Jesus. Se eu não tiver Jesus no meio desse relacionamento, se não estivermos juntos numa mesma visão, oração, companheirismo, entrega, renúncia, dificilmente dá certo. É o que eu disse também no começo, você lutar sozinha por um relacionamento.
principalmente espiritualmente, não dá certo. Precisa sim que os dois estejam unidos nesse propósito. E aí o relacionamento se torna muito mais constante, melhor. E aí você pode me dizer, mas como eu faço? Eu não sei, alguém está ouvindo essa palavra e se questionou assim, mas eu me afastei. Eu me afastei da presença de Deus justamente por uma decepção conjugal. E eu digo para você, retoma, tenta. Você não pode desistir sem tentar mais uma vez. Como você vai lutar com isso? Há uma luta entre a carne e o espírito nossa. O nosso espírito quer uma coisa, a carne quer outra. E como eu venço a minha carne, se não em oração? Pois nós temos o Espírito Santo, os anjos, para nos orientar, para estar conosco. E eu preciso usar essas ferramentas que eu tenho. Então, lute mais um pouco. Ore principalmente por você, estabeleça uma força sua espiritual, volte a sua, digamos, a religião, ao que Deus tem para você, volte para a tua igreja, se volte para Deus, para Jesus, é Ele que pode te ajudar. Em nenhum momento, mesmo quando eu sou convertida há 14, 15 anos, mesmo quando eu estava numa outra religião, eu nunca nunca soltei as mãos de Deus, porque eu não posso. Diante de tantas decepções que eu já tive na minha vida, de tantas perdas e danos, e eu nunca desisti de Deus. Eu nunca. Eu sempre pedi socorro, eu sempre fui em busca, eu sempre procurei, mesmo na minha dor, na minha carne, que não queria, sabe, porque tem vezes que a gente cansa. Eu sei, cansa até de procurar a Deus, porque parece que não há respostas, mas há. Há sim, no tempo determinado. Então eu também tenho que ter sabedoria para esperar em Deus. Mas retoma. E você pode sim usar as armas que nós temos aqui no nosso manual de vida para que você mude o seu esposo ou sua esposa. É com oração. Eu tenho muitos testemunhos aqui para te falar de que a oração deu certo, sim. E que se hoje eu posso falar sobre relacionamentos e se hoje eu posso ter um relacionamento mais maduro, e não pense que eu tive sem dores, sem mágoas, sabe, sem dificuldade. Não, nós somos aprendendo com as dores mesmo, sabe? Foi com as dores. Não foi no tá tudo bem, tá tudo ótimo, somos lindos, maravilhosos, alegres e felizes eternamente. Não. Nós fomos aprendendo, estamos aprendendo. Porque não vai terminar isso nunca. Nós estamos bem hoje, daqui a um tempo vai acontecer uma discussão, alguma coisa, porque somos seres diferentes, pensantes diferentes, cada um com a tua bagagem de vida e, ok, ajustes, lembra? Vamos ajustando as coisas, então não desista. Primeiro, insista. Insista. E primeiro insista em você própria, em você próprio. Vá em busca de se curar, de melhorar, de se fazer uma autorreflexão sobre você mesma. A autorreflexão é muito importante. No que eu tenho errado, o que eu tenho feito, que palavras eu tenho usado, que palavras eu tenho lançado sobre o meu casamento, sobre meu esposo, minha esposa, o que eu tenho dito sobre ele. Você, mulher, você mulher, para de ficar falando mal do teu esposo por aí, para as tuas amigas. Tem mulheres que se reúnem só para ficar falando mal dos esposos. Para com isso. Quanto mais você lançar mal sobre ele, mais mal ele terá. Que palavras você está lançando? Aliás, isso não é nem para ser feito.
Não é nem para ficar falando sobre teu esposo, teu relacionamento com as amigas. Não é para ficar expondo. Você precisa expor a tua dor no lugar certo. Ou é clinicamente, ou é diante do altar do Senhor, espiritualmente. O altar de Deus. O altar de Deus é o melhor lugar. O altar de Deus, o Espírito Santo, é o melhor discipulador. É o melhor, não tem outra pessoa. Quantas curas eu recebi, quanta sabedoria eu recebi, quanto discernimento eu recebi, quanta direção eu recebi diante do altar de Deus para conduzir meu relacionamento. Às vezes sozinha, diante de uma dor, uma dificuldade, fazendo a minha própria autorreflexão. Falei, pô, tô errada, sou eu que tô errada. Então a gente descendo o salto, sabe, lançar fora a nossa soberba e nos encher mais de humildade, a gente consegue mais. Mas o que eu vejo por aí e pela internet são vídeos de mulheres, gente, absurdo, falando mal dos homens. Ok, os homens precisam ser fortes, sim, não estou dizendo que não. Eles são os protetores, os provedores, ok. Mas eles também são humanos, eles também precisam da nossa oração, sim, do nosso carinho, da nossa atenção. Eles também têm dores, homens também choram, homens também sentem dores. O quão bom é um homem chegar do trabalho e encontrar uma mulher ali disposta a ouvi-lo, mesmo que você não queira. Ouça, ouça, eles gostam de contar, de conversar, porque se você não for essa companheira para o teu esposo, outros homens vão ser lá fora e vão dar conselhos errados, amigos vão dar conselhos errados, outras mulheres talvez vai ouvi-lo como você não ouve dentro da sua casa. Cuidar do teu esposo quando ele chega, por que não? Por quê? Porque só porque homem precisa ser forte o tempo todo, se virar, se vira, porque é você que tem que fazer? Não. Homem precisa sim de cuidado, de carinho, de atenção, e aí você vai conseguindo mudar, você vai conseguindo, porque nós recebemos o que nós damos. Com oração, você vence. Com oração, você vence. Com oração, você quebra esse paradigma que está muito em alta hoje em dia. Quero ser sozinha. Eu já cansei. Quantos vídeos eu tenho visto, até de jovens, que ainda não viveram nada, com seus 23 anos, não sabem de nada, que nós, vou revelar para você minha idade, que nós com 55 anos sabemos. Para dizer eu quero a solidão, eu terminei, que bom, que ótimo, tô aqui, tô de boa, tô de bem, posso viver minha vida, ninguém manda em mim, não preciso. No meu conceito, no meu entendimento, nos meus estudos, espiritualmente e clinicamente falando, isso não é saudável. Não é. Porque ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho. E pode dizer, daqui a longo prazo, daqui a uns anos, eu tô bem. Não vai estar. Não vai estar. A solidão não foi feita para nós. Os animais estão juntos, ficam juntos, cada um tem o seu par. E os humanos, mais ainda, porque nós somos criaturas, semelhança de Deus. E Ele deu uma ordem: crescei-vos e multiplicai-vos. E Ele diz aqui, melhor é serem dois do que um. Melhor. Se a tua escolha foi a solidão, ok. Ok? Que você realmente possa viver isso da melhor forma possível. Mas aqui, Deus nos dá uma direção e diz que é melhor que sejam dois. Por isso,
Não desista. E ele diz aqui por que é melhor que sejam dois. Porque se um cair, o outro levantará. Porque os dois serão aquecidos juntos, não é? Porque sozinho nós somos vencidos. Quem vai nos defender? E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se você tem Jesus no centro, se você coloca Jesus dentro do teu casamento, se você coloca o teu casamento em oração, Jesus está ali e Ele vai te dar força e sabedoria e Ele vai te dar paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como você aguenta, como você suporta, como você faz, como você consegue? A palavra de Deus também diz, suportai-vos uns aos outros. Deus nunca disse que seria fácil e Ele diz também que no mundo teremos tribulações, mas também diz, tem bom ânimo, eu já venci o mundo. E se Cristo é vencedor, eu sou vencedora com Ele. E é isso que você pode e deve proclamar todos os dias na sua vida, no seu relacionamento e no seu casamento. Então, a minha palavra para você hoje é essa. É melhor que sejam 2 do que 1. Vamos lutar, vamos ser resilientes, vamos aprender, porque futuramente, depois, você vai poder dizer, eu venci, eu tenho uma pessoa que pode cuidar de mim, eu tenho um homem que pode cuidar de mim, uma mulher que pode cuidar de mim, eu tenho meu companheiro que eu vivi tantos anos, nós vencemos tantas coisas. Pois que testemunho você dirá, que testemunho você terá se você viveu sozinha. E eu estou dizendo aqui sobre relacionamentos. Sobre relacionamentos. Eu espero que você entenda bem. Ok? Então, que essa palavra possa ter tocado o teu coração. Eclesiastes 5:9. Perdão, Eclesiastes 4:9. Eu acho que eu falei 5 no começo. Vocês me perdoem. É Eclesiastes 4:9, ok? Leia de novo essa palavra. Reflita. Peça para o Espírito Santo revelar para você o que você tem que fazer para melhorar seu relacionamento. E o quanto você ora pelo teu esposo e pela tua esposa. E eu tenho muito testemunho, que vai ficar para um outro vídeo que eu acho que já ficou um pouquinho longo. Mas eu tenho testemunhos de oração, ok? Que essa palavra possa ter falado com você. Um minutinho para a gente orar juntos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu sei que aqui tem pessoas, muitas pessoas que possam ver esse vídeo. Esposos, esposas, namorados, namoradas, noivos, enfim. Aqueles que escolheram de fato ter um relacionamento. Que o Senhor possa alcançá-los neste momento. Que o Senhor envie teus anjos à retaguarda de cada relacionamento. Que eles tenham saúde emocional, um coração ensinável, maturidade para conduzir os seus relacionamentos. Mas, Senhor, que sobretudo eles tenham o discernimento de buscar na Tua palavra aquilo que o Senhor quer, que o Senhor busca para um casal, para um relacionamento. Que eles saibam ouvir a Tua voz, que o coração seja ensinável, mas sobretudo, Senhor, para esses que estão cansados, que estão afastados, Senhor, do Teu altar, que é o lugar onde nós encontramos força para viver um com o outro, que essas pessoas realmente voltem para o Teu altar e entendam que o melhor discipulado é o Teu Espírito Santo. O melhor lugar é na presença de Deus. É o Senhor que ensina, é o Senhor que restaura, é o Senhor que dá coragem. Então, Deus, alcance aqui, para quem estiver ouvindo, alcance cada coração. Alcance essa mulher que está chorando, que está cansada, que não quer desistir, mas não aguenta mais. Este homem também, Senhor, que
que está ouvindo agora, que está cansado de ser maltratado pela esposa, de ser ignorado, tanta indiferença, onde você, homem, se sente só o provedor, mas não há aquele acolhimento da sua esposa, é só exigência e cobrança. Senhor, toca agora, cura esse coração, coloca um bálsamo e, sobretudo, sustenta esse casamento, que essa mulher possa ter discernimento, sabedoria, mudar, ter uma mudança de mentalidade através do teu Espírito Santo, que possa ter sabedoria, que haja sabedoria nestes casamentos, nestes relacionamentos. Senhor, visita cada ambiente, de cada casa, de cada família. Coloca teus anjos em cada lugar, Senhor, em cada quarto, em cada relacionamento. Nós precisamos, Senhor, de direcionamento, e a tua palavra está aqui para isso. Então, Deus, eu te louvo, te agradeço pelos que estão ouvindo esse vídeo, estão vendo esse vídeo. Que o Senhor realmente possa fazer a diferença na mentalidade de cada um. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós só conseguimos mudar quando houver uma mudança de mentalidade. Nós precisamos correr atrás de insistir e não desistir tão fácil. Fica com Deus.